Existe um momento, logo antes de a fronteira ser traçada, que se parece com o silêncio. Não é um silêncio de paz. É o silêncio de um polegar pairando sobre o ecrã do telemóvel, sobre o botão de enviar. O texto está ali, um parágrafo longo, talvez vários. Uma explicação perfeitamente articulada da sua dor, da sua decepção, do porquê de o silêncio dele doer, do porquê de a sua ambiguidade ser uma forma de crueldade. Cada palavra foi escolhida, pesada, editada. É uma tentativa de construir uma ponte sobre o abismo que ele criou, usando as suas próprias palavras como material de construção. A lógica por trás deste impulso é quase inatacável. Se ele ao menos entendesse, ele mudaria. Se ele ao menos visse o quanto me magoa, ele pararia. Você acredita que a clareza é a cura, que se conseguir encontrar a combinação certa de palavras, a fechadura da sua indiferença vai finalmente abrir-se. E então, nesse milissegundo antes de pressionar enviar, algo acontece. Uma hesitação. Um cansaço profundo que sobe da base da sua espinha e pousa nos seus ombros. Não é raiva, não é orgulho. É uma pergunta silenciosa e nova. E se ele não precisar de entender? E se quem precisa parar de precisar que ele entenda, sou eu? Nesse instante, o seu polegar afasta-se do ecrã. O texto fica ali, um rascunho de uma batalha que você escolheu não lutar da maneira antiga. Você não apaga a mensagem com raiva, você simplesmente a abandona. E pela primeira vez, o silêncio que se segue não é o silêncio dele, é o seu. Este é o início. É aqui que o ego dele, habituado a ser o centro do seu universo emocional, começa a perder o acesso. E essa perda de acesso é a primeira prova real de que um novo limite acabou de nascer. Este não é um vídeo sobre técnicas de manipulação ou sobre como jogar com o silêncio para o fazer voltar. Este é um mergulho profundo na razão pela qual o seu ato de parar de se explicar é um dos momentos mais transformadores no caminho de volta para si mesma. Vamos falar sobre por que o ego masculino, especialmente o ego frágil que se esconde atrás de uma máscara de força, depende das suas explicações como uma fonte de energia. E, mais importante, vamos falar sobre o que acontece dentro de si quando você finalmente retira essa energia e a redireciona para a sua própria cura. O desejo de explicar é uma das forças mais humanas que existem. Nasce de uma necessidade fundamental de ser vista, de ser compreendida, de ter a sua realidade validada. Quando alguém que importa para si a magoa, a sua psique procura instintivamente a justiça emocional. A explicação é a sua forma de apresentar o seu caso ao tribunal da relação. Você está a dizer: olha, aqui está a prova da minha dor. Agora, por favor, reconhece-a. Não há nada de errado com este desejo. Numa relação saudável e recíproca, a explicação é uma ferramenta vital. É como os parceiros se reparam, como a intimidade é reconstruída após uma fratura. O problema não está no ato de explicar. O problema surge quando você se encontra a explicar repetidamente a alguém que demonstra, através das suas ações, não ter qualquer intenção de compreender. É aqui que a dinâmica se inverte. A sua explicação deixa de ser um ato de comunicação e torna-se um ato de submissão. Você está, inconscientemente, a pedir permissão para que a sua dor seja real. Você está a entregar o poder de validação a alguém que beneficia da sua confusão. Pense nisto. Para o homem emocionalmente indisponível ou imaturo, a sua longa mensagem de texto não é um convite à intimidade, é um troféu. É a prova de que ele ainda a afeta, de que ele ainda ocupa um espaço central na sua mente. Enquanto você está a redigir parágrafos, a escolher as palavras certas, a sangrar a sua vulnerabilidade no ecrã, ele está do outro lado a sentir uma validação silenciosa do seu próprio poder. O seu esforço emocional torna-se o alimento para o ego dele. Ele pode nem sequer ler a mensagem inteira. Muitas vezes, não lê. Ele apenas registra o comprimento da mensagem. Ele registra a energia que você investiu. E o seu sistema nervoso registra. Ela ainda se importa. Ela ainda está a tentar. Eu ainda estou no controle. Ele não precisa de responder com calor ou compreensão. Uma resposta curta, ou mesmo nenhuma resposta, é suficiente para a manter no ciclo.
a tentar ainda mais da próxima vez, a refinar ainda mais a sua explicação, acreditando que o problema está na sua entrega e não na receptividade dele. Se reconhece este padrão, este ciclo de explicar, esperar e sentir-se esvaziada, escreva nos comentários uma única palavra que descreva esse sentimento: esvaziada, invisível, cansada, ou a sua própria palavra. Este é o primeiro passo para nomear a dinâmica e retirar-lhe o poder silencioso. Para entender por que é que o ego dele pede algo tão vital quando você para de se explicar, precisamos de olhar para o que, do ponto de vista da psicologia profunda, é esse ego. Não estamos a falar apenas de arrogância ou orgulho. Estamos a falar da persona, o termo que Carl Jung usou para descrever a máscara social que todos nós usamos. É a versão de nós mesmos que apresentamos ao mundo. Para muitos homens, a persona é construída em torno de ideais de força, controlo, racionalidade e invulnerabilidade. Ele é o pilar, o lógico, aquele que não se deixa abalar por dramas emocionais. Esta persona é uma armadura, e como toda armadura, é rígida e limita o movimento. Protege-o da sua própria vulnerabilidade, dos seus próprios sentimentos de necessidade, medo ou vergonha. As suas explicações emocionais, paradoxalmente, reforçam essa persona. Quando você lhe envia um texto detalhado sobre como se sente, você está a desempenhar o papel da emocional, permitindo que ele permaneça no seu papel de racional. Você está a fazer todo o trabalho emocional da relação. Você sente por dois, comunica por dois, tenta reparar por dois. Ele, em contraste, pode permanecer na sua fortaleza de silêncio ou lógica fria, parecendo superior e mais controlado. As suas explicações são o espelho no qual a persona dele se admira. Elas confirmam a sua importância. O seu caos emocional faz com que o controlo dele pareça ainda mais sólido. É uma dança inconsciente, mas profundamente entrincheirada. Você acredita que está a pedir conexão, mas na realidade está a polir a armadura dele. Quando você para de explicar, você remove o espelho. De repente, a persona dele não tem onde se refletir da maneira habitual. O seu silêncio não é um ataque direto, mas é a remoção de uma peça fundamental da dinâmica que sustentava a sua autoimagem. Ele esperava o drama, a perseguição, a explicação. Ele esperava que você preenchesse o silêncio com a sua energia, e em vez disso, encontra nada, um espaço vazio. Este vazio é profundamente desestabilizador para um ego que depende de reações externas para se sentir real. É como um ator num palco que de repente percebe que a audiência se foi embora e as luzes se apagaram. A peça que ele estava a encenar, a do homem desejável e indiferente, pede o seu propósito sem a sua audiência de uma só mulher. A decisão de parar de se explicar raramente é uma decisão lógica e fria. É uma rendição. Mas não uma rendição a ele, é uma rendição ao cansaço. É o seu corpo, a sua psique, a sua alma a dizerem: basta, não consigo dar mais o que não está a ser recebido. Este momento de viragem pode acontecer em qualquer lugar. Pode ser no meio da noite, enquanto olha para o teto, a ensaiar mentalmente a próxima conversa. Pode ser no carro, a caminho do trabalho, quando uma música no rádio a atinge de uma forma estranha, e você percebe que a sua vida se tornou uma longa espera pela resposta dele. Ou pode ser durante uma conversa com uma amiga, quando você se ouve a contar a mesma história pela 10ª vez, e de repente, a futilidade de tudo a atinge como uma onda. Nesse momento, algo dentro de si quebra. Mas não é uma quebra para pior, é a quebra de um padrão. É a casca do seu antigo eu a rachar, para que algo novo possa emergir. O primeiro ato deste novo eu é o silêncio. Mas é um tipo diferente de silêncio. Não é o silêncio passivo-agressivo, que é apenas um grito disfarçado. Não é uma greve de fome emocional, na esperança de que ele note a sua ausência e venha a correr. É um silêncio de soberania. É a sua energia a ser retirada do circuito externo dele e a ser reinvestida em si mesma. Você para de verificar o telemóvel a cada 5 minutos. Você para de analisar os seus likes e visualizações de stories como um detetive à procura de pistas.
Você para de se perguntar o que ele quis dizer com aquela frase curta e ambígua. Não porque se forçou a isso, mas porque a energia para o fazer simplesmente se dissipou, foi gasta, e no seu lugar há um vazio. E este vazio, no início, é assustador. Mas é neste vazio que você começa a ouvir-se a si mesma novamente. Vamos aprofundar isto numa cena concreta. Uma cena que acontece dias ou semanas depois de você ter tomado essa decisão silenciosa. É uma terça-feira à noite. Você está em casa, a preparar algo para comer, a ouvir um podcast. O dia foi bom, produtivo. Você não pensou nele de forma obsessiva. O seu telemóvel vibra na bancada da cozinha. É uma mensagem dele. Não é uma desculpa, não é uma declaração. É uma pergunta neutra, quase burocrática. Viste aquele documento que te enviei na semana passada? O seu corpo reage antes da sua mente. O coração dá um salto. Uma onda de adrenalina percorre o seu peito. O podcast em segundo plano desaparece. Todo o seu foco converge para aquelas poucas palavras no ecrã. A sua mente antiga, a explicadora, entra em ação imediatamente. Ela começa a construir uma narrativa. Ele está a usar o trabalho como desculpa para falar comigo. Ele sentiu a minha falta. Esta é a minha oportunidade de lhe dizer como me senti magoada com o seu silêncio na semana passada, mas de uma forma calma e madura. Você pega no telemóvel. Os seus dedos começam a digitar. Olá. Sim, vi. A propósito, achei estranho não teres dito mais nada depois de sexta-feira. Fiquei a pensar se estava tudo bem, porque para mim foi um pouco confuso. A mensagem continua. Você edita, apaga, reescreve. Tenta encontrar o equilíbrio perfeito entre vulnerabilidade e força. Você quer que ele saiba que o notou, mas que não está desesperada. É uma operação cirúrgica de gestão de percepção. E então, no meio de uma frase, você para. Você levanta a cabeça e o seu olhar encontra o seu próprio reflexo no armário escuro da cozinha. Você vê a tensão na sua testa. Os seus ombros ligeiramente curvados sobre o telemóvel. A sua respiração superficial. Você vê uma mulher a trabalhar arduamente para ser compreendida por alguém que mal lhe deu uma frase. E uma nova voz, a voz que nasceu do cansaço, diz calmamente. Larga isso. Ele perguntou sobre um documento. Responde sobre o documento. É quase um choque. Tão simples. Tão desprovido de drama. Você respira fundo. Uma respiração que parece a primeira em minutos. Apaga todo o parágrafo que escreveu. E digita uma nova resposta. Vi sim, está tudo em ordem. Você pressiona enviar. E então, o mais importante. Você pousa o telemóvel e volta a sua atenção para o que estava a fazer. Você aumenta o volume do podcast. Você continua a cortar os legumes. O seu coração ainda está um pouco acelerado, mas por baixo disso há uma nova sensação. Uma sensação de paz. Uma sensação de ter protegido algo precioso dentro de si. Nesse momento, você não lhe negou uma explicação. Você negou-lhe o acesso ao seu trabalho emocional. Você tratou uma pergunta de trabalho como uma pergunta de trabalho. Você encontrou no nível em que ele a encontrou. E esta congruência, esta recusa em dar mais do que é pedido, é a essência do novo limite. O ego dele não recebeu a sua dose de drama, de importância, de energia. Recebeu apenas informação. E para um ego habituado a ser o sol do seu sistema solar, ser tratado como apenas mais um planeta é um choque profundo. A reação dele a este novo limite raramente é imediata ou dramática, é sutil. Ele sentiu a mudança na sua energia, mesmo que não consiga nomeá-la. A sua resposta curta e focada foi como uma porta que se fechou suavemente na cara dele. Uma porta que ele nem sabia que estava sempre aberta. Então, o que ele faz? Ele testa a porta. Alguns dias depois, ele pode enviar outra mensagem. Desta vez, um pouco mais pessoal. Um meme que ele sabe que você vai gostar. Uma pergunta vaga. Como estás? Estas não são, na maioria das vezes, tentativas genuínas de reconexão. São sondas. Ele está a verificar se o antigo sistema ainda funciona. Ele está a bater a porta para ver se você a abre de rompante, com todas as suas explicações e emoções prontas a derramar-se. E quando você responde com um simples, haha, bom meme, ou estou bem, e tu?
Sem morder o isco para uma conversa mais profunda, a confusão dele aumenta. O que se passa? Ela costumava aproveitar qualquer oportunidade para falar, para analisar, para explicar. É aqui que a ferida no ego dele começa a manifestar-se. A perda de acesso ao seu mundo interior é sentida como uma rejeição, não da sua pessoa, mas da sua função na vida dela. Ele estava habituado a ser o enigma que você tentava decifrar. Agora, parece que você perdeu o interesse no quebra-cabeças. Ele pode tentar escalar. Pode tornar-se um pouco mais provocador. Andas muito quieta. Ou, está zangada comigo? Estas são tentativas diretas de extrair uma reação emocional, de a puxar de volta para o papel de explicadora. Ele está a pedir-lhe para confirmar que ele ainda é a causa dos seus estados de espírito. A verdadeira prova do seu novo limite é como você lida com estas provocações. A antiga você teria mergulhado de cabeça, aproveitando a oportunidade para finalmente ter a conversa. A nova você, a que está a aprender a proteger a sua paz, pode ver estas perguntas pelo que elas são. Não um convite à clareza, mas um teste à sua determinação. Uma resposta como, não estou zangada, apenas focada noutras coisas, é devastadora para o ego dele. Porque a razão do seu silêncio não é ele, é você. Você retirou-lhe o poder de ser o centro da sua narrativa emocional. E esta é uma perda de poder que ele sente visceralmente, mesmo que a sua mente consciente não entenda o que aconteceu. Do ponto de vista da psicologia junguiana, o que está a acontecer aqui é profundamente significativo. O ego dele, a sua persona, sofre o que pode ser chamado de uma ferida narcísica. O narcisismo aqui não é necessariamente um diagnóstico clínico, mas uma descrição de um ego que depende da admiração e da reação dos outros para se sentir coeso. Você era o seu objeto eco. Como a ninfa Eco na mitologia grega, que só conseguia repetir as últimas palavras dos outros, você estava a ecoar a importância dele de volta para ele. As suas explicações, as suas tentativas de o alcançar, eram um eco que lhe dizia que ele era central, poderoso, digno de ser perseguido. Quando o eco para, Narciso fica sozinho com o seu próprio reflexo. O seu silêncio força-o a confrontar o vazio que a sua energia costumava preencher. Essa experiência pode ser tão desconfortável que ele tentará qualquer coisa para fazer o eco voltar. Ele pode ficar zangado, pode fazer-se de vítima. Depois de tudo que passamos, tratas-me com esta frieza? Ou pode até fazer um gesto grandioso e temporário para atrair de volta para a antiga dinâmica. É crucial entender. A dor dele neste momento não é necessariamente a dor do amor perdido. É a dor da relevância perdida. É a desorientação de um ator que percebeu que a sua personagem só existia nos olhos da audiência que acabou de sair do teatro. Enquanto ele lida com este eco perdido, a transformação mais importante está a acontecer dentro de si. O espaço que antes era preenchido pela ansiedade de se explicar começa a ser preenchido por outra coisa. No início, é apenas silêncio. Mas gradualmente, nesse silêncio, você começa a ouvir uma voz que foi abafada por muito tempo. A sua. Isto está ligado ao conceito junguiano do ânimos. O ânimos é o arquétipo masculino interior na psique de uma mulher. Representa o seu logos, a sua capacidade de pensamento, lógica, assertividade e autoridade. Numa dinâmica desequilibrada, uma mulher pode projetar o seu ânimos no homem exterior. Ela procura nele a validação, a clareza, a decisão, a palavra final sobre a sua própria realidade. As suas explicações intermináveis eram um sintoma dessa projeção. Você estava a pedir ao homem exterior, o portador do seu ânimos projetado, para lhe dizer que os seus sentimentos eram válidos. Você estava a pedir-lhe para usar o logos dele para dar ordem ao seu caos emocional. Quando você para de se explicar, você inicia o doloroso, mas necessário, processo de retirar essa projeção. Você para de procurar a autoridade lá fora e começa a cultivá-la cá dentro. Você torna-se a sua própria fonte de clareza. A sua realidade torna-se válida porque você a sente, não porque ele a coassina. Esta é a verdadeira individuação. É o momento em que você deixa de ser uma função na história de outra pessoa e se torna a autora da sua própria história. A sua frase interna muda de "ele precisa de entender" para "eu entendo".
e isso é suficiente. Se sente que está a começar a fazer esta mudança, de procurar validação externa para a encontrar internamente, escreva nos comentários a palavra suficiente, como um lembrete de que a sua própria percepção da realidade é e sempre foi suficiente. Esta mudança interna manifesta-se fisicamente. O corpo guarda a pontuação de cada batalha emocional, e quando a guerra das explicações cessa, o corpo é o primeiro a assinar o armistício. O nó que você sentia permanentemente no estômago começa a soltar-se. Pode não desaparecer de um dia para o outro, mas há momentos em que você percebe que está a respirar fundo, sem pensar nisso. O sono, que era superficial e interrompido por sonhos ansiosos sobre conversas que nunca aconteceram, torna-se um pouco mais profundo. Você pode acordar uma manhã e perceber que o seu primeiro pensamento não foi ele. Foi o sol a entrar pela janela ou o cheiro do café. Os seus ombros, que viviam em estado de alerta, prontos para se encolherem perante a próxima decisão, começam a relaxar. Você pode apanhar-se a andar com as costas um pouco mais direitas. A sua voz, que talvez se tivesse tornado hesitante e suplicante, recupera um tom mais firme e centrado. O seu telemóvel transforma-se. Deixa de ser um objeto de poder, um portal para a validação ou para a dor, e volta a ser uma ferramenta. A notificação de uma mensagem dele já não envia uma descarga elétrica pelo seu sistema nervoso. Agora é apenas informação. Você pode olhar para ela, decidir se quer responder agora, mais tarde ou nunca, e continuar com o seu dia. Este processo não é linear, é uma recuperação. E como em qualquer recuperação, há recaídas. O novo limite será testado, não apenas por ele, mas por si mesma. Pode haver um dia em que você se sente sozinha ou vulnerável. Você vê um casal feliz na rua, e a velha dor da sua própria situação não resolvida volta com força. A tentação de quebrar o seu próprio silêncio, de tentar mais uma vez construir aquela ponte com explicações, será imensa. A sua mente dirá: talvez eu tenha sido demasiado dura, talvez ele só precise de um empurrão. Ou ele pode fazer algo inesperado. Pode enviar-lhe uma mensagem a dizer que sente a sua falta. Pode aparecer no seu café preferido. Nestes momentos, a esperança, essa criatura teimosa e resiliente, renasce. A parte de si que ainda anseia pela validação dele vai querer acreditar que ele finalmente entendeu. Você pode até ceder, pode ter aquela longa conversa, pode derramar todas as suas explicações guardadas. E depois, quando a poeira assentar, você verá se algo realmente mudou nele, ou se foi apenas uma estratégia mais sofisticada para recuperar o acesso. Se após a sua vulnerabilidade ele recuar novamente para o silêncio e a ambiguidade, a lição será dolorosa, mas clara. A diferença é que agora você tem um novo ponto de referência. Você sabe como é a paz. Você sabe como é não viver em função da reação dele. Então, mesmo que você escorregue, o caminho de volta para o seu centro é mais curto. A recaída não é uma prova de que o limite falhou, é parte do processo de o fortalecer. Você aprende que a sua paz é mais preciosa do que a ilusão da compreensão dele. É vital, neste caminho, aprender a distinguir entre um homem cujo ego está ferido e um homem que está genuinamente a tentar compreender. A diferença está na reação ao limite. O homem governado pelo ego ferido reagirá ao seu limite como um obstáculo a ser contornado, ignorado ou derrubado. Ele não quer entender o seu não. Ele quer que o seu não se torne um sim. Ele fará perguntas não para ouvir a sua resposta, mas para a desgastar até que você ceda. Ele pode acusá-la de ser injusta, fria ou de estar a fazer jogos. O foco dele está na perda do seu próprio acesso. Um homem maduro, ou pelo menos um homem com potencial para a maturidade, reagirá ao seu limite com respeito, mesmo que sinta confusão ou dor. Ele pode dizer algo como: eu sinto que te afastaste, e não entendo bem por quê. Gostaria de compreender, se estiveres disposta a partilhar. Mas respeito se precisares de espaço. A diferença é sutil, mas monumental. O primeiro exige, o segundo convida. O primeiro quer restaurar o seu conforto. O segundo está disposto a sentar-se no desconforto para potencialmente alcançar uma compreensão mútua. O primeiro luta contra o seu limite. O segundo honra-o. Saber esta diferença protege-a de reabrir a porta à pessoa errada.
Protegia de confundir uma tentativa de manipulação com um pedido de desculpa sincero. O seu novo limite não é apenas uma parede, é também um filtro. Deixa passar o que é genuíno e bloqueia o que procura apenas alimentar-se da sua energia. Com o tempo, a sua relação com o ato de explicar transforma-se completamente. Já não é uma necessidade compulsiva nascida da ansiedade. Torna-se uma escolha consciente. Você percebe que as explicações são um presente, são um ato de intimidade, e presentes não se dão a quem não os valoriza. Você reserva suas explicações para as pessoas na sua vida que já demonstraram ser um porto seguro para sua vulnerabilidade. Pessoas que ouvem para compreender, não para responder. Pessoas cuja presença a faz sentir-se mais você mesma e não menos. Se e quando você decidir explicar-se a um parceiro romântico novamente, será de um lugar de poder, não de súplica. Você não estará a explicar para ser validada, estará a partilhar para ser conhecida. A energia por trás do ato é completamente diferente. Não é, por favor, entende-me para que eu possa sentir-me sã, mas sim, aqui está o meu mundo interior, gostaria de partilhá-lo contigo. E se a pessoa que o recebe não o honrar, você não se desmorona. Você não entra em pânico. Você simplesmente registra a informação, reconhece a incompatibilidade e retira o seu presente. Sem drama, sem ressentimento. Apenas a clareza tranquila de quem sabe que o seu valor não está sujeito à aprovação de mais ninguém. O ego dele pode nunca aprender a lição. Ele pode passar a vida à procura de outro espelho, de outra fonte de energia emocional para validar a sua persona. Isso deixou de ser a sua preocupação. A sua vitória não está em ele finalmente entender. A sua vitória está em você já não precisar que ele entenda para se sentir inteira. A fronteira que você traçou ao parar de se explicar não era uma arma contra ele. Era um caminho de volta para casa, para si mesma. Se esta jornada de parar de explicar e começar a ser ressoa consigo, se você está a aprender a transformar o seu silêncio numa forma de poder pessoal, deixe uma frase nos comentários. Não para ele, não para nós, mas para si. Uma frase que sirva como um selo deste novo compromisso. Pode ser: a minha clareza não precisa de aprovação. Ou, eu escolho a minha paz. Ou simplesmente, eu sou suficiente. Porque no final, a pessoa mais importante que precisa de ouvir e compreender a sua verdade é você. E esse é um diálogo que nunca mais pode ser silenciado.